Ô, Caramujo, é um time que vai assim, de um primeiro tempo ok de novo, né? Pra um segundo tempo, uma tragédia completa, velho. Facilidade que os caras estavam passando ali, sabe? Esse Cruzeiro aí, esses jogadores, esse grupo, né? Se eles acham que eles vão ganhar o jogo de qualquer jeito, véio, a gente já cansou de falar isso. Véio. Eu acho que eles tinham que saber, né? Eles estão lá, né? Quando teve competição, eles sim, não viram isso o tempo ainda? inteiro. Se achar que vamos chegar de qualquer jeito, toda hora e fazer o gol quando a gente quiser. Esse cara aí vai driblando e não vai acontecer nada. Pô, o cara passou no meio de um 6, velho. Um 6 para marcar o primeiro gol com 2 minutos do segundo tempo. Tinha acabado de começar o segundo tempo, uma cobrança de lateral. Então, tem muita coisa para mudar, velho. Muita coisa. E aí vale para tudo, né? Vale para tudo. A enquete aí eu acho que tá perfeita. E é marcar todas as opções, não tem como, né? Mas é o que tá. Mas O começo de ano, repito, tá muito estranho o começo de ano do Cruzeiro, velho. o que tá me incomodando, Samuel, é que assim, a gente falou aí, mais um primeiro tempo ok. Não tem um primeiro tempo bom, é um primeiro tempo ok. Só contra o Uberlândia, né? E isso. E assim, Não, mas um aí, ô Pedro, adversário foi um muito primeiro frágil. tempo que você falar assim, né? Esse jogo tá com cara de Botafogo 4-0, velho. Não, isso não. Então, é por isso, entendeu, velho? É o que incomoda também o torcedor. E aí também, pra não ficar só, né, parecendo a culpa só dos jogadores, a previsibilidade, acho que da comissão técnica. O jogo estava claro que era aquela questão ali de explorar o espaço nas costas da defesa do Botafogo. O Cruzeiro não aproveitou isso, voltou para a segunda etapa, poderia ter, quem sabe, feito uma mexida, ter colocado o Arroio, né? Se ele queria manter a estrutura, acho que ele poderia ter colocado o Arroio. Na minha visão, era o momento de mudar a estrutura também. E ali, eu até comentei em off aqui com o Samuca e com o Caio. Se o jogo estava pedindo esse facão nas costas da defesa, o Caio não é onipresente, ele não vai conseguir cumprir todos os lados. Colocasse o Neisser para fazer isso, ou ele não tinha condições de jogar 45 minutos, mas tinha que mudar. A escolha, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, em algum momento eu até defendi. Não ornou essa ideia do Gerson como meia pela direita. Não ornou. O Gerson o tempo inteiro jogando de costa pro lateral. As poucas vezes que o Gerson brilhou no jogo foi quando ele saiu da direita e foi pro meio campo para poder armar o jogo de frente, que é o que todo mundo está acostumado a ver o Gerson fazer. Então, assim, tem escolhas da comissão também que precisam de ser ali justificadas, porque nesse primeiro momento não faz sentido. Esse conservadorismo, eu acho que quando você está tendo resultado, ok. Quando a gente falava lá atrás, o Jardim mantinha o 4-2-3-1, porque o Cruzeiro emendou uma sequência de sabe-se lá quantos jogos sem ser derrotado. Agora, não está dando certo. Não está dando certo algumas escolhas. Você tem que mudar. Não dá para você voltar para a segunda etapa e esperar o pior acontecer. O Tite só tirou o Lucas Silva porque o Lucas Silva ficou assim, a isso aqui de ser expulso. Ele já tinha cartão amarelo, ele puxou, o Anselmo fez um escarcéu no lado do campo. Eu acho que o Candanção ficou com medo de expulsar e aí gerar um... porque ele não deu a falta. Ele não deu a falta. E não deu a falta. E aí ele perderia o jogo. Ele perderia o rumo do jogo. Sim. Mas não pode acontecer. Então acho que a comissão também tem sua parcela de culpa. O grupo tem culpa? Tem culpa, porque esse grupo tá aí. Foi esse grupo que entrou, e a gente viu dias depois da entrevista do auxiliar do Leonardo Jardim, o 3-0 contra o Corinthians influenciou o 1-0 da Copa do Brasil. Isso não pode acontecer. Esse grupo do Cruzeiro, com todo respeito, ele não pode achar que ele ganha de qualquer um, de qualquer maneira, porque não ganha. Não ganha. São bons jogadores. É um coletivo que, quando ele está funcionando, é um coletivo forte. A gente não está falando do supra-sumo da técnica no futebol brasileiro. Então tem muita gente culpada nessa história e é um começo de ano horroroso. Vi até 3 jogos para poder falar de crise. É um começo de crise. O torcedor não está errado. O torcedor tinha expectativa de que as coisas iriam funcionar. O grupo teve um tempo a mais de descanso, beleza, precisa de mostrar mais. E a comissão técnica até aqui é um Tite que não é Tite, que não é Jardim, que não é nada. O Cruzeiro não é nada. Ele não mantém a base do Jardim, ele não usa as coisas do Tite, e aí o time tá aí a ver navios. E aí tem um ponto que eu acho muito importante pro debate, que é o aspecto físico. O Cruzeiro, no início da era Jardim, ele teve dificuldades. Eu acho que o ápice do vexame foi perder em casa pro Mushuc Runa. Ali foi o dia que a gente falou, ferrou, né? Ali tá acabado. Aí depois dali, o Cruzeiro deu uma resposta muito boa no momento que o Jardim fez mudanças
tirando alguns jogadores que não estavam se comprometendo tanto, que não jogavam sem a bola, e aí o Cruzeiro oscilou um pouquinho e depois teve um período de pausa que ele fez uma preparação física mais intensa. A gente viu até os jogadores do Cruzeiro ali, o pessoal tá tomando suco e tudo mais. Para mim, o aspecto físico ele tá sendo absolutamente determinante no Cruzeiro. Porque ou o Cruzeiro compete mais que o outro, ou ele não ganha de ninguém. E ninguém mesmo. Tipo, ele não ganha do Democrata no Mineiro. Que ele não ganhou, literalmente. Então, assim, esse aspecto físico aí, é com o tempo. Vai me O desculpar. segundo tempo tá caindo o nível O absurdamente. Botafogo teve o mesmo tempo que o Cruzeiro para se preparar, né? Sim. Então, assim, O time titular do Botafogo jogou 3 vezes na temporada, assim como o Exatamente. Cruzeiro. e o Botafogo passeou no E segundo também tempo. contra adversários de nível baixíssimo. Muito baixo. baixo dentro do Campeonato Foi o Carioca, primeiro né? Volta teste Redonda de e Bangu. Série A Sim, do exato. Botafogo. E o Cruzeiro responde desse jeito. E assim, Samuca, você tava lá no estádio, assim, já de início você falou do erro ali, né, com 2 minutos, mas a postura dos caras, a minha sensação pela TV é que, a hora que fez o 2-0, o Cruzeiro desistiu. O Cruzeiro falou, perdeu, não vamos correr mais. E aí poderia ter tomado até mais. Poderia. O Cássio ainda fez uma outra defesa ali, mas foi um Botafogo letal sem fazer muita força, né? Essa que é a questão. Concordo com isso. Meu amigo Rodolfo Rodrigues está sempre acompanhando aqui. Ele me mandou, inclusive, falou, estou preocupado com a questão física do Cruzeiro, porque segundo tempo do Clássico, o segundo tempo contra o Uberlândia, o jogo já estava definido no primeiro tempo, né? E o adversário também, não dá pra gente chegar aqui, a referência do Cruzeiro é o Uberlândia, não é, né? Pelo que tá jogando até né? O Hoje. Cruzeiro tá nesse nível. Mas então o Clássico contra o Botafogo também, e o Caramujo, algumas coisas que me chamam a atenção, e eu postei ontem imediatamente após o gol. A gente saiu 1-0, uma grande jogada do Arroio com o Caio. Acho que o Caio ali, centroavante, meu amigo, vai dentro e fuzila. Sim. Tentou um passe pro Pereira, o Pereira ficou esperando a bola também no pé ali, né? Não foi pra dividida e não sei, foi o Danilo que cortou ainda? Foi o Newton. Não, foi o Danilo. Foi o Danilo que Alguém chegou cortando. Beleza. O passe foi lento Sim, também, né? o Gerson já estava fora. Sim. Olha só, a bola foi lá para a defesa do Cruzeiro, veio um contragolpe, o Cruzeiro conseguiu dar um contragolpe com 1 a menos, pegou o Botafogo daquele jeito lá e teve uma chance, né, de fazer o gol e não fez. Vem o escanteio, a comissão técnica fica ali, vai entrar o Cauã, vai ser, não, alguém pediu para sair, o Jonathan, com cãibra também, e não define, e era a última parada, né? Quis aproveitar o terceiro, ficou uma enrolação, eles falaram que o árbitro ficou mandando bater o escanteio, bateu o escanteio e o Cruzeiro com 1 a menos e toma um gol daquela forma que tomou. Aí, eu me recordo lá, alguém da comissão técnica, acho que foi o Bergantin lá, ficou falando que tinha que cair, sabe? Isso aí foi o ápice do Cruzeiro no jogo. Tipo, com todo respeito, né? Uma cabacice geral. Você tem a bola, tem um ataque para empatar o jogo, no empate tem um escanteio, você com 1 a menos, bate o escanteio, 3 caras para entrar, tipo assim, mundo da lua completo. Véio. Comissão técnica, jogadores, todo mundo. Véio. E toma um gol daquele que foi ainda. O cara lançou no meio de campo o Fagner com o Matheus Martins e não conseguiu pegar, e um abraço, 2-0, matou o jogo. Então, esse é o retrato desse Cruzeiro aí, que começa o ano desta forma, totalmente desligado, em outra rotação, em outra conexão. O Cruzeiro ainda não veio para 2026. Falamos tanto, né? Manutenção da base, conseguiu segurar os principais, agora nem isso está conseguindo mais, né? Vamos ver aí se vai confirmar mesmo a venda do Kaique, que é o ponto que eu acho que aí é a parte do erro da diretoria, né? Quando a gente fala de diretoria, departamento de futebol, aí é todo mundo, né? Sim. Os integrantes ali do departamento e os donos, né? O Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, porque me preocupa ainda mais, se sai o Kaique também, o substituto, a comissão técnica vai dar o aval, né? Isso. Quando deu o aval, o que aconteceu até agora, né? Então... O atleta Francisco. Então, não é querendo jogar a responsabilidade nele não, Nele né? não, Mas, porque também não coitado, entrou no mas, jogo. tipo, se vai vender 2 laterais, vai buscar alguém aí pra subir mesmo o nível, ou pelo menos manter, né?
Não sei se isso vai acontecer não, galera. E é difícil, tá? É difícil subir o nível que o Kaique jogou na temporada passada. Então, às vezes, a gente tem que saber valorizar que o Cruzeiro fez isso pro Jonathan, né? Não, a gente vai segurar porque acha que uma reposição vai ser talvez mais cara e não necessariamente melhor. E o Jonathan não tá tendo bons jogos agora, mas talvez a lógica para a lateral esquerda seja a mesma. Mas, Caio, um ponto assim, o Cruzeiro ele tá passando uma sensação de estar absolutamente perdido, né? Eu acho que esse lance da comissão técnica confusa sobre substituição, jogador não prestando atenção, eu acho que ele é um bom retrato, assim, e o que a gente pode imaginar daqui para frente, assim? Tem um ponto de correção, você fala, não, se fizer isso aqui, se mudar um desenho tático, se mudar essa peça, porque o Cruzeiro, me parece que o problema tá aqui, ó, é uma questão de concentração dentro do jogo, porque o primeiro tempo, se houvesse justiça no futebol, o Cruzeiro sairia vencendo. O Cruzeiro teve chance para isso. O Caio Jorge teve uma chance depois de um lançamento do Fagner, que ele ficou esperando o Barbosa chegar. Ele demorou meia hora para finalizar. Completamente com a bola. E demorou até chegar a marcação. A gente teve chance do Wanderson, a trivela do Gerson ali, que o Wanderson passou da linha da bola. Assim, a afinidade do Wanderson com o gol nunca foi das maiores, né? E a gente teve aquela chance do Kaique, que foi muito mais esporádica, né? Uma dividida ali, que ele sobrou, e aí muito mérito do goleiro Neto do Botafogo. Mas assim, o primeiro tempo, as chances claras foram do Cruzeiro. E um outro ponto, as chances que o Botafogo teve, cruzamento na área, Arthur Cabral cabeceando sozinho mais de uma vez. Então assim, é realmente lapsos de concentração em todas as fases do jogo. Ah, não, com certeza. E o Cruzeiro, pra mim, não começa bem o primeiro tempo. Ele tem um crescimento, mas é um Cruzeiro que começa desatento, errando demais na saída de bola, dando espaço pro setor de meio, e aí, ao longo do primeiro tempo, realmente cresce, mas não é eficaz, né? Agora, a forma como volta para a segunda etapa é inadmissível. Impressionante o tanto que esse Cruzeiro é frágil emocionalmente, né? Na mesma proporção que tem passado a sensação de ser um time arrogante, petulante, é um time muito vulnerável também, que quando toma um gol, não tem como a gente crer em poder de reação, né? E a forma como o Cruzeiro também se entregou ao jogo depois que sofreu o segundo gol foi algo inacreditável. Aí falando de atletas, mas também de comissão técnica. E quando eu falo de atletas, falo daqueles também que entraram ao longo da partida, né? Porque, mais uma vez, a gente viu o Matheus Henrique entrando em uma desconcentração absurda, porque se espera, quando ocorrem mudanças, que elas possam fazer diferença, como foi no Botafogo, né? O Anselmi colocou o Matheus Martins, ele fez gol, colocou o Nathan Fernandes, ele deu assistência, colocou o Arthur, ele fez gol. E quem entrou nesse time do Cruzeiro? Acho que só colocou o Cruzeiro ainda mais pra baixo. Amarelo. O Arroio foi, pra mim, que salvou. O Kenji, pra mim, foi inclusive um dos melhores em campo. Foi. Do Cruzeiro. Porque pelo menos ele bateu em alguém. Pelo menos ele fez e no gol, né? Agora, quando a gente vê, por exemplo, o Matheus Henrique, de novo, um erro bobo, assim como foi contra o Vasco no ano passado. O João Marcelo completamente desconectado, distante do Danilo no gol que ele fez, errando Caio, também no gol do Arthur. O João, gente, tá sem ritmo, velho. Ele tá totalmente lento, véio. E tá sendo exposto, véio. O João não tem condição de jogar ainda do jeito que ele já jogou, véio. Está claro, ele tá sendo exposto. Cara, ele tentou, teve uma falha, foi o Matheus Henrique, né? Isso, Matheus Henrique. Ele tentou chegar na bola de carrinho, véio. Foi assim, lá de cima eu fiquei com dó, E ele vai recuperar esse ritmo, não desta forma que ele tá sendo exposto. No time fragilizado, você Exato. não recupera ninguém. Claro. Não. Você só acentua o Christian os também, problemas. de segundo volante, não orna. Vai ter que adaptar a função de novo, né? Ele jogou um ano inteiro. De média. Mas eu acho que, Samuel, o ponto pra mim tá sendo esse. O Tite, ele até falou sobre a dificuldade de manter o trabalho do Jardim. Cara, então faz o seguinte, tenta fazer o seu. Né? Não faz mantém, o seu. então. Você não é o mantém. Leonardo Jardim. Não, mas ele tá dizendo, mas ele não tá fazendo. As atitudes não são de manter. Porque se ele tentasse manter o trabalho do Leonardo Jardim, ele mantinha o Christian na direita. Vamos Exato. deixar claro, ele não consegue. Não, o Tite não é outro consegue. treinador, ele enxerga futebol de outra forma. O Leonardo Jardim é o quê? Objetividade. Organiza, marca, todo mundo corre igual um bando de maluco e com a bola agride rápido. O Tite é outra ideia. Time próximo, né? Gente, quando o Cruzeiro questão- tentou pressionar lá em cima, O tanto foi Cruzeiro tá assustador. espaçado, né? Mas Sim. quando o Cruzeiro tentava pressionar, era assim,
muito simples do Botafogo, 2 toques, quebrava a pressão do Cruzeiro e parecia que o campo era até muito maior do que uma medida normal de um campo de futebol, porque o Cruzeiro está muito espaçado. Correndo errado. A facilidade foi assim no Clássico, a gente destacou isso negativamente e foi assim contra o Botafogo. A facilidade como quem joga no entrelinhas do Cruzeiro consegue receber a bola é assustadora. Contra o Atlético foi assim. Dudu, Hulk, qualquer um que se posicionava no entrelinhas, essa bola chegava nele. E ontem foi a mesma coisa. O Arthur Cabral, gente, ele deitou o cabelo na defesa do Cruzeiro. O lance do gol, ele chega a pisar na bola e ficar com o pé em cima da bola. Fisicamente. Não tá bem fisicamente. Desde que ele chegou, na verdade, Dá o passe entre as pernas do do Jonathan, ele fica pisando na bola assim. Vem, gente. Vem. Isso acontece no futebol de 7, Kings League. Isso não pode acontecer num jogo de Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Tite, nesse meio termo de não conseguir implantar suas ideias, mas ao mesmo tempo querer manter o que o Jardim fez, faz parecer que o Cruzeiro não tem treinador. Porque quando a gente olha para o Botafogo, por exemplo, com o Anselmo tem um contexto muito mais complicado para trabalhar do que o Tite, né? E aí, por todos os problemas possíveis, a gente já consegue ver uma identidade no Botafogo. Não é um Botafogo que vai amassar qualquer adversário, mas tem ali uma identidade, claro, também tem brilho dos jogadores. A distância do Botafogo para o Cruzeiro não deveria ser a que foi mostrada no Nilton Santos. Da mesma forma que a distância do Atlético Mineiro para o Cruzeiro não deveria ser a que foi mostrada no domingo. O Cruzeiro tem mais time do que o Atlético Mineiro, tem mais time do que o Botafogo, e isso eu acho que faz o torcedor ficar ainda mais irritado, de ver que o Cruzeiro tem mais qualidade, mas que não está conseguindo tornar isso de fato em bom futebol, em superioridade a quem enfrenta. E um detalhe interessante, estou até olhando aqui o banco de reservas do Botafogo, né? O Botafogo, a gente falou, tem um 11 legal, os caras que entraram também, o Arthur que fez gol, o Matheus Martins fez gol, Nathan Fernandes deu assistência, entrou o Jordan Barreira no final e o Marçal zagueiro. Aí você olha pro resto do banco, tem uma rapaziada aqui, assim, com todo respeito, viu? Podem ser grandes talentos, mas Cadu Santos. Quem é Cadu Santos? Né? Aí tem o Kadir, que teve até um jogo que fez gols ano passado. Panamenho, né? Arthur Isaac, Arthur Novaes, Cauã Toledo, o Bastos, zagueiro que não joga há muito tempo. Então quando você olha pro elenco, opções, o Anselmi, ele tinha, 16 jogadores no plantel. Foram os 16 que ele usou. Tipo assim, eu só tenho isso aqui, amigo. E ficou uma sensação pra mim que foi um daqueles jogos que quem abre o placar ganha, porque o adversário não vai ter força pra virar. E do Botafogo a gente pode esperar isso, do Cruzeiro não. Olha o elenco que o Cruzeiro tem, gente. Olha o que o Cruzeiro gasta com o futebol. Se olhar para um time e falar assim, ó, o técnico não sabe o que fazer, ele colocar o Christian de volante, manter o Gerson na meia direita, o Gerson não achei que ele fez um jogo ruim, mas não estava funcionando. Inverte isso. Ou se ele queria colocar o Arroio, tirar o Wanderson, beleza. Coloca o Arroio lá na direita e tira o Lucas Silva. O Lucas Silva, ele estava, como o Pedro citou, poderia ter sido expulso, aquele puxão bizarro que ele deu já tendo cartão amarelo. A função que o Gerson, o Tite falou na coletiva, né? O melhor Gerson é meia direita. Não é não. O melhor Gerson foi o segundo volante do Flamengo. Meia direita, ele foi bem com o Tite, ele teve momentos no Mundial. O Gerson não é esse cara que, não, ele tem que ser o ponta direita. E o trunfo da contratação não é que o Gerson pode fazer várias funções? Por que deixar ele preso numa função onde ele não estava conseguindo ser determinante? E o Gerson no Flamengo, mesmo jogando bem, tinha uma crítica sobre ele que ele entrega pouco número. Ele não é um cara de muitos gols e muitas assistências. Então, pra mim, tá muito claro que hoje o Gerson tem que ser o 8 do Cruzeiro. Ao lado do Lucas Romero, e aí coloca outro cara na ponta. Seja o Christian, seja o Arroio, seja um Neiser, tenta alguma coisa. Não dá pro... Se o Tite continuar desse jeito, ele não vai ter vida longa e ele não vai fazer nem o trabalho dele e nem o trabalho do Jardim. Mas é o que a gente está falando da previsibilidade do Tite hoje, o Caramujo. Demorou para ele perceber essa questão do Lucas Silva dentro da partida. Eu acho que o jogo pedia essa mudança. O Cruzeiro não estava conseguindo, gente, construir de pé em pé. As melhores oportunidades do Cruzeiro foram na verticalidade. Bola para o Caio, até teve bola também para o Wanderson nas costas da defesa. Quem que você tem no banco para te entregar isso? O Christian não é. O Matheus Henrique não é. É Arroio ou Vídea Real. Ah, Pedro, o Vídea Real, beleza, o Vídea Real ainda não mostrou, mas é a característica dele, eu tô falando de característica e o que o jogo estava pedindo. Coloca os caras. Foi o que o Anselmi fez. Quando ele viu que o ímpeto ofensivo dele estava baixando, que o Arroio entrou, que o Cruzeiro estava começando a ter um volume, ele tirou o Arthur Cabral e ele tirou o Santi Rodrigues.
Isso. Para colocar jogadores de velocidade. O Montoro desfilou dentro do jogo. Quando o Montoro cansou, ele botou o Nathan Fernandes. Então, assim, vai na característica do que o jogo está te pedindo. O Tite tentou o tempo inteiro manter a mesma base, a mesma ideia que ele iniciou, que não estava dando certo. E aí, essa questão da previsibilidade, para mim, é o principal ponto de atenção no trabalho. A gente está falando aqui, você não é o Leonardo Jardim, você não consegue praticar as mesmas coisas. Muda, tenta mudar, faz algo diferente. O que eu acho que tem acontecido muito é ligação direta, voltou no Cruzeiro, né? Bem... Sem ter esse cara. Então já... E o Fabrício Bruno errando Já praticamente tá tendo demais, né? Então, o molho que o Tite tá tentando colocar, ele tá estragando... Azedo. É isso aí, cara, amor. Não tá aquele verdinho de sanduíche podrão, não, sabe? Que é bom, né? A gente tá brincando aqui, mas é dose. Então, ele tá tentando algumas coisas, e o jogo ontem era vai Caio Jorge, Deus abençoe. Depois que entrou o Arroio é que o Cruzeiro tentou mais jogadas como um ponta tem que ser, né? E outra, essa aí com todo respeito ao Wanderson, acho que ele vai ser um jogador para um segundo tempo, para entrar em determinados jogos, ok, véio. Foi bacana ver o gol dele contra o Uberlândia, todo mundo ali mostrando que gosta do jogador, beleza, véio. Mas parou aí, né? Não tá ajudando lá na frente, ele já não ajuda há muito tempo. Lá atrás ele não tá ajudando mais também. Ele não teve nenhuma contribuição defensiva, desarme. Só teve falta boba, só teve falta boba. Então, isso aí já passou da hora também, né? Eu falei sobre algumas escolhas questionáveis do Tite, né? Essa aí, tirar o Christian do que ele tá habituado para tentar forçar ali no meio, como o Pedro disse. O Wanderson na vaga do Arroio, inexplicavelmente ao longo... Eu achei que... não, ele puxou o Arroio, que é o principal ponta para ajudar aquele time alternativo, né? Depois as coisas vão voltar. Aí vem um clássico, vem estreia na Série A e o Wanderson tá lá no time e o Arroio banco. Então o Arroio foi muito mal naquele lance no clássico, beleza, mas o que ele fez ontem já, semana que vem ele é titular, véio, contra o Coritiba, né? Que é um ponta a ponta que vai para cima. Vai errar? Vai, mas aconteceu aquilo lá. Véio. Tentou o drible, caiu, levantou, criou uma chance, véio. Foi o que o Gerson sentiu cãibra, né? Então, o Tite tá tentando algo aí que ele tá piorando o que já velho. Porque eu acho que se pegar os caras e falar assim, aqui, fingem que eu não tô ali não, véio. Joguem igual o Jardim, não é possível, velho. Que os caras não conseguem. Aí tem um problema muito sério de grupo, né? E assim... Tudo bem, eu sei que treinador faz diferença, né? Mas... era pra estar o básico do Jardim acontecendo aí. Véio. E não tá... Assim, vocês falaram do Wanderson, até fui dar uma olhada aqui. Segundo o SofaScore, ele teve uma recuperação de bola e aí foram 4 duelos no chão, não ganhou nenhum. Um duelo aéreo que foi o duelo que ele ganhou. Não faz sentido ter o Wanderson nem pela parte defensiva. O duelo aéreo foi, né? Qual? Aquele da chance que ele perdeu? Não, né? Não sei. Não foi porque tá no campo de ataque. Ele duelou com a bola, no caso. E perdeu. Agora, fato é que o Tite precisa ter agilidade nessas respostas, né? Porque é o primeiro mês do ano, mas já tem Campeonato Brasileiro, já tem Campeonato Mineiro, que inclusive, domingo é time titular. O Tite até admitiu esse erro, né? Se é que dá pra se dizer dessa forma, que ele deveria ter dado mais ritmo aos jogadores. Bom, eu acho que não é só questão de ritmo, mas no domingo contra o Betim é time titular e tem que ser assim até a reta final do Campeonato Mineiro, até a reta final da primeira fase. O Cruzeiro tem que passar as semifinais e aí vai se virando para emendar bons resultados com o Mineiro e Campeonato Brasileiro. Agora, Emerson, você estava falando sobre Fabrício Bruno. Todos os jogadores que estiveram ontem em campo têm culpa, mas alguns acabam chamando mais atenção, até pelo nível, né? O Matheus Pereira, inclusive, fez mais um jogo ruim, Caio Jorge, muito preciosista, mas o Fabrício Bruno, nos jogos de maior exigência em 2026, ficou devendo demais. Ele, no aspecto individual, é quem mais me assusta, porque é a referência da defesa do Cruzeiro, e é um cara que está se mostrando inseguro, afobado, que tem dado muito espaço para os adversários, marcado de forma distante. O Ancelotti ontem estava vendo um jogo no Newton Santos. Se esse jogo, por exemplo, aí serviu para uma avaliação, olha, o Fabrício Bruno está correndo um sério risco de não ir à Copa do Mundo.
mas o principal é o Cruzeiro. Olhando pro Cruzeiro, o Fabrício Bruno pode e deve fazer muito mais. É difícil escolher quem foi o pior em campo ontem, muito difícil. Mas o Fabrício Bruno certamente foi um dos destaques negativos e talvez pela quantidade de erros dele, pela insegurança, seja o pior jogador em campo realmente o Nilton Santos. Precisa fazer muito mais, porque a defesa do Cruzeiro no ano passado e até mesmo em jogos fora de casa se destacou bastante pela postura, né? Ali, claro, tendo o Fabrício Bruno, Vidalba e, gente, tá muito claro que o Vidalba faz muita diferença nessa defesa. Pela seriedade, pela firmeza, talvez ele até contagie em termos de energia o Fabrício Bruno nesse sentido. Eles se complementam muito bem, eu acho que com a volta do Vidalba em breve o Fabrício deve crescer. Mas essa defesa do Cruzeiro precisa ser mais sólida e isso passa demais pelo Fabrício Bruno. A gente fala de um Jonathan que realmente não está correspondendo, de João Marcelo que cada vez mais faz a gente descrer em uma recuperação dele, mas o pilar dessa defesa é o Fabrício Bruno. E hoje é um cara que está exalando insegurança. É isso, e do Fabrício a gente espera muito, né, Pedro? Porque nós não estamos falando de um zagueiro, um bom zagueiro. Não é um bom zagueiro. É o melhor zagueiro do último Campeonato Brasileiro. E assim, a gente até chegou a passar um pouquinho sobre isso. Alguns outros atletas, por exemplo, você pegar o Léo Ortiz no Flamengo, tá tendo um início de temporada horrível também. Acho que aí o Fabrício, ele é um cara que depende muito do físico, né? Aquela coisa de, duvido que algum atacante ganhe de mim na corrida. Foi driblado facilmente pelo 4 letras lá no Clássico, dessa vez também. 4 vogais. 4 vogais. Segundo valor. E dessa vez também fazendo um jogo apagadíssimo. E o lance do gol ali, o Matheus Henrique deixa vendido, o João Marcelo, o Fabrício no também. quarto gol ele erra feio, ali, né? Perdido. E depois eu não sei se ele estava mais preocupado com bater a cabeça na trave do que qualquer outra coisa, porque eu esperava ali que ele se jogasse na bola, desse um carrinho, tentasse evitar, mas não conseguiu chegar. Ali ia fazer pouca diferença o 3-0 ou 4-0. Só amplifica um pouco mais o quão vergonhoso foi o jogo. Mas a gente tem aí as estatísticas do jogo, inclusive, para botar a arte. E uma coisa que me chamou a atenção vendo lá aquelas estatísticas detalhadas, né? Gols esperados. Os dois times ficaram empatados nos gols esperados, né? 1,43. Então isso mostra o quê? O Cruzeiro foi absolutamente ineficiente na hora de finalizar, porque teve mais posse, finalizou mais vezes. Vocês estão vendo aí, olha lá. O Cruzeiro teve 4 chances, né? Grandes chances de gol. O Botafogo não teve nenhuma. E o placar no primeiro tempo, né? E no primeiro tempo. No primeiro tempo, exato. E assim, não aproveitou nenhuma, né? Aí na segunda etapa, o Botafogo criou chances claras, o Cruzeiro não. E embora teve aquela do Caio Jorge ali, que não foi chance clara porque ele não quis, né? Porque ele recebeu a bola do Arroio para ir pro gol. E aí ele tentou um passe e tudo mais. Mas a gente olha assim, posse de bola, Cruzeiro tem mais. Finalização, Cruzeiro tem mais. Por que o Cruzeiro não consegue? Vocês conseguem identificar assim, ó, o fator, por que o Cruzeiro simplesmente não funciona? O que está faltando nessa química aí? Eu acho que está faltando também o capricho dos jogadores. Postura, né? Postura dos jogadores. Só que nesse assunto, o Caio até falou do Fabrício Bruno, e aí a gente falou, por exemplo, do Lucas Silva, que não está bem, do Romero, que não está bem. Me assusta porque quando começa a... Se fossem 2 atletas ali não apresentando um bom futebol, esses 2 aqui voltaram aquém fisicamente. Só que quando começa esse número de atletas que não está bem, ele é muito grande, o problema para mim deixa de ser algo individual e passa a ser algo coletivo. Então, mas para não também ficar só em cima do Tite, falta isso mesmo, postura. Não pode, gente. Para mim é inadmissível o Caio Jorge, o centroavante que com a qualidade que tem, ele não pode entrar com uma bola daquela dominada dentro da área e pensar, vou tocar para o Matheus Pereira. Não, eu vou chutar no gol. Vou bater no gol. O lance que o Caio falou com o Barbosa, que ele embola, aquilo não pode acontecer. Ele podia pensar os 2 contra o goleiro, né? E aí, ao invés de finalizar, você só toca pro companheiro outro. e fazer o gol livre, né? Ele meio que tentou repetir a jogada do gol do ano passado, Do ano passado, só que sem a cruza. vantagem que ele tinha do ano passado. Ele não tinha tanto espaço ali. E assim... E ele nem estava tão direcionado rente ao gol no ano passado, né? Isso. E vamos lá, gente, se é aquela bola cruzada ali, dificilmente o goleiro faria a defesa. O Neto é um bom goleiro, eu acho ele um bom goleiro. Se ele fizesse a defesa, aí era milagre. Aí você também não tem como falar, não, que o Caio errou. O passe do Arroio foi sensacional, foi na medida, não tem nada para reclamar. E o Caio Jorge não conseguiu marcar. A postura dos 2 volantes do Cruzeiro, para mim, incomodou demais. A gente falou muito do Lucas Silva no Clássico, mas o Lucas Romero ontem errando muitos passes, dormindo
literalmente dormindo na hora de dominar a bola, de conduzir bola. Mal Então, no primeiro gol também, né? mal no primeiro Perde gol. uma dividida. Assim, Pois é um Cruzeiro com muitos problemas e é postura, pra mim, o principal ponto aí é a postura dos atletas. Não dá pra você ter o volume que o Cruzeiro teve de uma parte do primeiro tempo. Acho que isso é necessário ponderar também. Esse primeiro tempo ok do Cruzeiro, ele não é o primeiro tempo todo. No começo, o Cruzeiro sofrendo muito com a marcação, é um parto pro Cruzeiro sair da defesa pro ataque, que não seja com um bicão pra frente. Não vai ser todo mundo que vai deixar esse espaço nas costas da defesa como o Botafogo deixou. E aí? Vai fazer o quê? Ou então, pra mim, você tá cavando um território pra daqui a pouco você justificar um Caio Jorge no banco. E aí botar um centroavante brucutu lá pra ficar chutando bola pra frente. O torcedor que ligou pra ver o começo do jogo, parecia que ele tava vendo a Premier League antes dos anos 90. Bico pra frente, todo mundo correndo. E aí é um time caro pra fazer isso aí. Pra mim é muito pouco. Mas os jogadores precisam de ter coragem também pra construir em algum momento. Uma curiosidade. Caio Jorge no banco aqui, eu acho que a minha pressão até abaixou. Mas do jeito que tá... E uma curiosidade, assim, foi... A gente tem aquele gol anulado, né? Que é um passe do Lucas Silva, o Caio tá um pouquinho à frente ali. Essa deu pra ver, né? Pelas linhas ali, que de fato ele tá um pouquinho projetado. Beleza, mas foi, assim, o melhor momento do Caio Jorge no jogo. Driblou o goleiro, soube fazer o gol. O Cruzeiro, ele deveria, por uma questão de lógica, ter insistido mais naquele tipo de jogada. Porque a defesa do Botafogo, além de serem 3 zagueiros, que só um era zagueiro, um era volante e um é lateral direito, então os caras não estão muito adaptados a fazer esse papel, o Cruzeiro estava jogando contra o Botafogo com a linha lá em cima. No ano passado a gente falava assim, não, o time do Jardim tem dificuldade contra defesas bem montadas. O Botafogo não era uma defesa bem montada, era um time exposto, que dava oportunidade de facão de um lado, de outro, nas costas da defesa. E o Cruzeiro, ele não conseguia, simplesmente, eu achei até que o Matheus Pereira participou muito pouco do jogo, tá? Ele deveria, inclusive, ter baixado um pouquinho mais, talvez fazer aquele 4-1-4-1 do Tite de outro momento, baixar um pouquinho mais e trazer o Pereira pro Gerson para botar a bola, não bola alta, bola rasteira nas costas da defesa, sabe? Ou passe por elevação, mas, gente, o Caio Jorge contra Barbosa, Newton e o Matheus Ponte, ele vai ganhar no arranque. A jogada do gol, o Matheus Ponte vai dividir com ele, o Caio Jorge derruba ele de uma forma, assim, constrangedora. A forma como eles trombam ali, o zagueiro do Botafogo fica estatelado e ele faz o gol. A gente tem um centroavante extremamente forte em arrancada, em explosão pro gol. E o Cruzeiro não sabe acionar esse cara. E o Cruzeiro tá jogando bola pro alto. Inacreditável. Realmente uma dificuldade de leitura num intervalo tão curto, né, do fim da temporada para essa que incomoda. O Caio não estava ontem no melhor dia dele, inclusive tem uma outra chance que ele perde num lance que até poderia talvez ser anulado naquele escanteio, né? Poxa, um centroavante na pequena área não pode perder aquela oportunidade. Mas realmente, achei que o Cruzeiro teve essa dificuldade. Por quê? Fez falta ali? O Matheus Pereira fez falta. Ah, tá. Ele empurrou o cara do Botafogo em cima do então, o Cruzeiro tentou uma jogada meio Arsenal, assim, sem a benesse que o Arsenal tem. Mas mesmo assim, o Caio perdeu uma oportunidade muito boa, né? Mas fato é que a dificuldade do Cruzeiro para criar, para ter repertório, assusta demais, porque a gente viu esse time recentemente conseguindo fazer isso muito bem. Mas eu acho que casa muito com o ponto dessa postura do Cruzeiro mesmo. E assim, uma coisa que me incomoda demais. Qual é o motivo dessa postura arrogante, marrenta dos jogadores do Cruzeiro dentro de campo? Porque no ano passado fizeram uma boa temporada, mas não ganharam nada. Inclusive o Cruzeiro terminou a temporada sendo eliminado na semifinal da Copa do Brasil e antes disso, indo mal no Campeonato Brasileiro. Não existia nenhum tipo de prerrogativa para que os jogadores tivessem essa postura. Muito pelo contrário. Ainda mais em 2026 que se exige mais, eles deveriam mostrar mais brio, mais disposição para o Cruzeiro vencer. Coisa que eles não conseguiram no ano passado. Então é uma desconexão com a realidade, eu acho que dos atletas para com eles mesmos e para com o Cruzeiro que é difícil de entender. Mas que algo precisa ser feito. Alguém precisa conscientizar os jogadores, até mesmo a comissão técnica, de que a temporada começou, de que é preciso fazer algo diferente, de que é preciso dar um passo a mais. Se seguir dessa forma, todo mundo vai passar o carro no Cruzeiro. E aí vai ser humilhação atrás de humilhação. Tem que ter entrega, tem que ter suor, tem que ter disposição. E aí, claro, a partir disso, dá para se pensar em um Cruzeiro com mais
ajustes coletivos. Mas para mim, o principal ponto vem antes, que é no aspecto emocional mesmo, um time que precisa se ajustar o quanto antes. Para ser vencedor, tem que se comportar como time vencedor. E o Cruzeiro tem se comportado como um time de derrotados. Essa é a grande verdade. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!